Bom, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre Maquiavel e o Estado Racional, ok? Maquiavel, ou Nicolau Maquiavel, né, um autor, um grandíssimo autor, talvez considerado por muitos o pai da ciência política, né, ou da moderna ciência política. Nós vamos sair daquela aula que nós tivemos sobre o Renascimento, né, a importância do Renascimento na Itália como um grande período de passagem da Idade Média para a modernidade. E nós estamos introduzindo um pensamento aqui, né? Na verdade, estamos introduzindo os fundamentos de um pensamento social. Estamos caminhando aqui por um caminho que vai da filosofia para a filosofia política, né? Ou a gente está trilhando os mesmos passos que nós fizemos na filosofia, agora a gente vai trilhar esses passos por um outro caminho, por uma outra perspectiva, né, que é a perspectiva da ciência política, já enquadrando, dando um enquadramento específico àquilo que nós estamos chamando de fundamentos do pensamento social e político, tá bom? Então é importante este olhar de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Existe uma intersecção deste processo aí, que é o Renascimento, e a partir disso a gente vai trabalhar hoje com um dos autores mais importantes, né, de todos os tempos, que é o Maquiavel, e na perspectiva, entendendo Maquiavel, vamos compreender a ideia de Estado racional, ou a ideia de uma análise racional sobre o Estado, ok? Vamos lá então? Bom, primeiramente, né, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Maquiavel, né, e sobre a principal obra do Maquiavel, que é O Príncipe, né, se não a principal, a mais lida, né, e tem outras obras importantes também, mas O Príncipe é talvez a grande obra do Maquiavel e uma das grandes obras de todo o pensamento político, né, existente. Maquiavel, pela idade do Maquiavel aqui, né, pelo nascimento e pelo falecimento dele, dá para a gente ter uma ideia que o Maquiavel está escrevendo, né, no século XV para século XVI, né, ou século XV para século XVI, exatamente. Maquiavel nasceu em 1469 e faleceu em 1527 em Florença, na Itália. É importante a gente ter a ideia aqui o seguinte: a Itália só vai se constituir hoje, né, aquilo que nós conhecemos hoje como a Itália, só vai se constituir como um grande Estado, ou como um Estado, né, italiano, no século XIX, tá certo? Então é bom que a gente faça uma contextualização histórica aqui de Florença, né, porque Maquiavel está escrevendo aqui no século XV para o século XVI, certo? Século XV para o século XVI. O Príncipe, especificamente, século XVI, né, ele vai publicar O Príncipe em 1513. Então veja bem, é importante entender que o território onde nós conhecemos como Itália hoje, né, é um território fragmentado, né, existia, como eu falei com vocês na aula sobre o Renascimento, existia uma disputa, né, entre os territórios ao sul e os territórios ao norte, né, Roma também, né, tinha deixado de ser a sede do papado, o papado já tinha transferido para a França, né, havia constantes investidas, eram vários reinos na verdade, né. A França estava sofrendo constantes, aliás, isso que nós chamamos de Itália, né, estava sofrendo constantes investidas, né, dos franceses. É importante também compreender que havia um contexto de disputa política nesta Itália onde Maquiavel está vivendo, né? Entre a família Médici, né, os famosos Médici, existem seriados no Netflix sobre os Médici, em vários outros seriados importantes, né, que retratam ali a figura da Inglaterra, né, da rainha Elizabeth, né, do rei Francis na França, sempre vão falar dos Médici, porque realmente foi uma família ou dinastia muito importante ali em Roma, na Itália, né, os Médici são muito importantes. E aqui na Itália, né, havia uma disputa política, os Médici, né, como soberanos, e os Médici serão depostos, né, por um monge, né, chamado Savonarola. Os Médici serão depostos.
onde entra Maquiavel aqui? Bom, Maquiavel, se a gente for fazer um entendimento do Maquiavel, Maquiavel ele era da aristocracia, certo? Só que ele não era de uma família nem rica e nem pobre. Talvez aquilo que nós poderíamos chamar de classe média, certo? Maquiavel teve uma formação, uma boa formação na infância dele. O pai dele era formado em direito, ele seguiu o mesmo caminho, né? E quando os Médici serão depostos, né, o Savonarola ele vai iniciar um processo republicano na Itália. Na Itália vai passar por uma experiência republicana que será muito importante para Maquiavel, porque é na República que Maquiavel encontrará o seu primeiro emprego, né, como servidor público. E logo em seguida Maquiavel vai seguir na carreira diplomática, né? Ele vai trabalhar na chancelaria, ele vai ser um diplomata, vai ter várias missões diplomáticas, inclusive, né? Nessa experiência republicana pela qual a Itália está vivendo. Então, o Maquiavel teve uma formação aristocrática, teve uma formação clássica muito importante, né? E nessa nova experiência de república, o Maquiavel também irá aprender muito, irá colocar muito em prática aquilo que ele aprendeu, né? Isso será muito importante. Acontece o seguinte, os Médici, né, em um dado momento, os Médici voltarão ao poder, né? Eles vão conseguir tirar o poder do Savonarola e eles voltarão ao poder na Itália, né? E uma vez que eles voltam ao poder na Itália, Maquiavel vai sofrer um grande baque com isso, né? Porque o Maquiavel ele vai ser considerado pelos Médici, obviamente, né? Já que ele estava trabalhando no governo republicano, ele vai ser considerado um traidor, ele vai ser considerado uma pessoa não grata, uma persona não grata, né? Ele vai ser demitido e ele vai ser impedido de pisar os pés em qualquer edifício público, né? E qualquer trabalho, né? Público. E para isso vai ser um choque muito grande para o Maquiavel. E é justamente por causa disso que Maquiavel vai escrever O Príncipe. Tem biógrafo do Maquiavel que fala que O Príncipe, na verdade, teria sido uma obra que Maquiavel escreveu numa tentativa, né, de adular o monarca. Eu me esqueci agora o nome do monarca, Lourenço, se não me engano, salvo engano, Médici, né, a fim de tentar reaver o emprego que ele tinha, né? Então, a obra O Príncipe, nós podemos, na verdade, entender a obra O Príncipe como um grande manual, né, ou uma grande obra didática de como o príncipe deve agir, o que o príncipe deve fazer. E existe essa leitura, né, de que o Maquiavel escreveu a obra O Príncipe para presentear, né, o monarca a fim de demonstrar, né, que ele aplaudia, né, o fato do príncipe ter voltado ao poder e assim ele recuperar o serviço público, o cargo que ele tinha, né? Ele nunca conseguiu, ele faleceu sem conseguir isso, pelo contrário, ele vai ser preso, vai ser torturado, né, e ele vai falecer bastante novo, né? Se a gente vê aqui pela idade dele, que o Médici faleceu aqui com, sei lá, 30, 50 anos de idade, quase 50 anos de idade, ou pouco menos de 50, né? Bom, esse é o contexto que o Maquiavel vivia, o contexto em que ele escreve a obra O Príncipe, né? Agora vamos fazer um entendimento geral dessa obra dele, que talvez seja o mais importante para a gente, essa compreensão. A obra O Príncipe, quando nós lemos a obra, né, ela, na verdade, né, ela é uma resposta àquela instabilidade política que a Itália está vivendo. Veja bem, nós dissemos, né, que havia um processo, o contexto no qual Maquiavel está vivendo é um contexto de instabilidade política por causa de uma disputa política, né? Veja bem, gente, nós estamos falando na era do Renascimento, não podemos esquecer, né, isso. O que está acontecendo na Itália é muito importante, sobretudo no sul da Itália, né, que é onde o Renascimento está acontecendo. Então, veja, o que é o Renascimento, né? O Renascimento é um processo de passagem daquela ideia feudal, não bem da ideia feudal, mas uma passagem principalmente daquilo que nós compreendemos como a era da cristandade, né, como a Idade Média, para algo moderno. E justamente no Renascimento vai haver uma grande
influência, né, os escritos clássicos da Grécia Antiga, né, a ideia de democracia, a ideia de república. Isso vai ser bastante importante, né? Estamos vendo aí que o papado, né, a sede do papado não é no território italiano, né, está sendo na França, né? Então uma visão humanística está voltando, né? Com isso perde poder os monarcas estão perdendo poder, né? Ao mesmo tempo, é aquela coisa, é um momento de crise, né? E a Itália especificamente, o reino, naquele reino ali, está passando por um processo de instabilidade política. Quando os Médici voltam ao poder, né, nós fizemos lá a leitura de que talvez o Príncipe fosse uma obra de presente, mas independente disso, né, se isso for um mito ou não for, a obra em si ela é uma resposta a este momento de instabilidade política, né? A ideia aqui é o quê? É gerar estabilidade política. E a obra se propõe a isso. A obra O Príncipe é um grande manual, né? Um grande manual didático de como o príncipe, né, de como a pessoa que está à chefia do Estado deve se comportar para conquistar e para manter os Estados, né? Essa é uma ideia bastante interessante. O Maquiavel ele usa de todo o conhecimento que ele tem e ele faz comparativos, né, com vários tipos de principados específicos. Os principados que dependem de uma legitimidade do povo, os principados que dependem de uma legitimidade dos cortesãos, né, dos senhores e por aí vai, né, de uma nobreza específica. Ele faz um comparativo muito grande, compara a Itália, compara com a França, compara com a Inglaterra, né, faz comparações antigas, né, de textos antigos, do que ocorreu na Grécia, do que ocorreu em Roma, né, do que ocorreu em outras sociedades. É bastante interessante e ele coloca uma visão crítica, né, do ponto de vista que faz parecer que a leitura do Príncipe é sim uma didática, né, é um manual, na verdade, como o príncipe deve agir, qual é a atitude correta, qual a atitude coerente, tanto para a conquista quanto para a manutenção de quê? Dessa estabilidade, né? Aí a gente troca a instabilidade aqui por uma estabilidade. Ô, letrinha horrorosa. Habilidade. A ideia é essa, a ideia do príncipe é isso, né? Criar uma estabilidade política. Só que existe algo de inovador no príncipe, porque veja bem, na época em que Maquiavel está escrevendo O Príncipe, ele não é o primeiro, né, a escrever um texto político, né? Haviam outras literaturas políticas. Contudo, veja bem, a literatura política que existia, ela se dá dentro de uma abordagem moralista, né, ou divino-especulativa. Vamos lembrar? Maquiavel está vivendo aqui a Era do Renascimento, que é um momento de passagem da Idade Média para o moderno. As grandes obras políticas, né, que o Maquiavel teve acesso, que outras pessoas tiveram acesso, além das clássicas, né, gregas e por aí vai, grande parte dessa literatura, né, vamos ver aí, foram 1000 anos, né, gente, 1000 anos de Idade Média, todas elas têm uma abordagem moralista, né, uma abordagem que condiz com essa filosofia, com essa estrutura de pensamento do que foi o medievo, né? Então há sempre uma especulação divina, né, de que o futuro ele é incerto, né, de que devemos esperar em Deus, né, de que a bondade ela vencerá o mal, né? Existe essa abordagem, mesmo os textos políticos, eles partem de uma abordagem moralista, né, de que o fim último é Deus, de que devemos confiar em Deus, né, de que a bondade vence o mal e por aí vai. A inovação da obra O Príncipe de Maquiavel é porque ele faz uma substituição. Ele substitui essa abordagem moralista por uma análise sobre a realidade política. Vamos lembrar, nós vimos isso, né, na disciplina de Informação, Conhecimento e Verdade. A modernidade é a era da razão, né, o retorno da razão, né? E é uma separação aqui entre filosofia e ciência e por aí vai. Então talvez por isso a gente considere a obra O Príncipe como a primeira obra da ciência política. Veja bem, obras sobre política
existem aos montes, né? Nós podemos voltar na Grécia Antiga, podemos voltar em Platão, a República de Platão, podemos voltar em A Política de Aristóteles, né? Talvez uma das obras mais importantes que exista seja a Política de Aristóteles, né? Contudo, aqui nesta passagem do medievo para a modernidade, né, Maquiavel inova em trazer esta análise, uma análise sobre a realidade política. Por causa disso, né, por causa dessa substituição de uma abordagem moralista, e por causa da obra de Maquiavel, dessa propositura, né, da obra de Maquiavel, haverá ao longo da história uma demonização do Maquiavel, né? Todo mundo que ouve falar em Maquiavel, né, criou-se inclusive um jargão, né? Fulano de tal é maquiavélico, né? O que significa ser maquiavélico? É aquela pessoa que ela é vingativa, aquela pessoa que ela maquina, né? Ela pensa antes, ela calcula muito antes dos passos, ela é uma pessoa fria, calculista, né? Uma pessoa em quem não se deve confiar, né? E houve uma demonização do Maquiavel, como se Maquiavel fosse uma pessoa trapaceira, como se fosse uma pessoa muito esperta e por aí vai, né? Só que nós temos que ter uma leitura crítica sobre a obra de Maquiavel e compreender que existe uma estrutura de pensamento que está se modificando, e Maquiavel, ele é um grande filósofo neste período, né? Ele traz aqui uma filosofia política para a gente bastante interessante. Então veja, haverá essa substituição. Então, a análise que Maquiavel se propõe a fazer no Príncipe é uma análise da realidade política. Então, ele abandona completamente qualquer tipo de abordagem moralista. O príncipe deve ser bom, o príncipe deve ser amado, e ele vai dizer, olha, conforme for a situação real, o fato, o príncipe tem que ser odiado, ele tem que ser temido. Talvez seja mais importante ser temido do que ser amado. Quando o príncipe for necessário mentir, que ele minta, né? Ele vai dizer esse tipo de coisa na obra, e por causa disso, né, ele vai ser demonizado, inclusive. Né? Bom, existem dois elementos na obra de Maquiavel que são bastante importantes para a gente poder compreender, né, o todo da obra dele, que são dois conceitos muito importantes para a ciência política até hoje, e conceitos que caem muito no vestibular também, que é o conceito de virtude e o conceito de fortuna. Né? Quase toda a obra do Maquiavel versará sobre esses dois conceitos. Né? O que seria a virtude? Virtude é com o próprio conceito de virtude mesmo, né? O Maquiavel, durante toda a obra em que ele, né, nós já dissemos, a obra é como se fosse um manual, né, didático de como o príncipe deve agir, o Maquiavel ele fala sobre as virtudes ou sobre as qualidades desejáveis, né, para o príncipe, para o monarca, né, para este líder político. Só que veja bem, ele vai fazer uma inversão ou uma substituição da ideia de virtude tradicional por uma ideia de virtude necessária, né? Independente se essa virtude for boa ou for má. Qual é a virtude tradicional? A virtude tradicional é a coragem. O príncipe deve ser corajoso, né? O príncipe ele deve ser amado, o príncipe deve ser bom, o príncipe deve ser uma pessoa que olha o todo, né? Uma pessoa que se doa para o principado, uma pessoa em quem a gente pode confiar, né? Uma pessoa dotada das mais extremas qualidades. Afinal de contas, o príncipe ele é o herdeiro direto de Deus, né? É uma pessoa que Deus colocou para governar. Estas são as chamadas virtudes tradicionais, a ideia tradicional, né, de qualidade desejada, ou aquela que é pintada, né, que os príncipes fazem questão de colocar, de que eles são aqueles grandes quadros e por aí vai. Veja que Maquiavel ele vai substituir isso por uma ideia realista, né, e ele vai dizer o seguinte, olha, a boa virtude, a qualidade boa do príncipe é aquela necessária. Né? Vai depender de uma realidade, então é necessário que o príncipe seja flexível às necessidades. Existe uma frase do Ovídio, né? É um poeta romano, né? Ele escreveu uma obra chamada Heroides. Nesta obra ele diz, né? Os fins justificam os meios. Essa frase, gente, ela não é de Maquiavel. No Príncipe não aparece essa frase, certo? Eu já vi muito em vestibular cair essa frase como se fosse de Maquiavel, as pessoas vão lá e marcam o X como se fosse de Maquiavel. Essa frase não é de Maquiavel, tá certo?
Contudo, esta frase resume muito bem o pensamento de Maquiavel, né? De que os fins justificam os meios. Veja, não interessa quais foram os meios que o príncipe, né, utilizou ou irá utilizar para conquistar o poder ou para se manter no poder. O que interessa é a finalidade, né? A finalidade é uma finalidade justa, é uma finalidade que é necessária, aquilo é necessário para se manter no poder? Então está justificado, né? Aquilo que ele está fazendo responde, né, à necessidade, a uma necessidade específica, bom, então aquilo está justificado. Dentro da obra O Príncipe, por exemplo, Maquiavel vai falar sobre a mentira, né? Ele vai dizer, olha, quando a mentira for mais eficiente do que a verdade, então o príncipe deve mentir, né? Quando a verdade ela for causar qualquer tipo de discórdia, quando a verdade ela for causar instabilidade, veja que a ideia é a estabilidade, né? Contar a verdade, deixar as coisas transparentes é uma virtude tradicional. Mas ok, vamos ver, é necessário? Né? Será que isso não vai causar instabilidade? Será que isso não vai causar efervescência coletiva? Será que isso não vai prejudicar o andamento, né, da corte? Será que isso não vai prejudicar a estabilidade do poder, a estabilidade do Estado? Se isso for prejudicar, se a mentira for mais útil neste momento, então o príncipe deve mentir, né? O príncipe deve ser preferivelmente... É bom que o príncipe seja amado? Claro que ele é bom que ele seja amado. Mas veja bem, a traição... Ela é mais fácil esperar a traição de quem te ama do que quem te teme. Então veja, é necessário racionalidade do príncipe, né? É bom ele ser amado? É ótimo que ele seja amado, mas é preferível que ele seja temido. Se ele puder ser as duas coisas, melhor ainda, né? Sempre essa análise da flexibilidade e da racionalidade. A razão, ela deve vir primeiro. Esquece essa ideia de moral, esquece a ideia de confiar na bondade humana. Nós vamos trabalhar numa próxima aula com o Thomas Hobbes, né? E é dita uma frase de Thomas Hobbes que ele diz que o homem é o lobo do homem, né? O Thomas Hobbes parte do pressuposto de que o homem ele é mau por natureza, o ser humano ele é mau por natureza. Maquiavel, que está antes de Hobbes, ele concorda com essa ideia. Para Maquiavel, o ser humano ele é mau por natureza. O ser humano ele é traidor, ele trai, né? Você não pode contar com a bondade, você não pode fazer a bondade acreditando que a bondade será vinda novamente. Existe um poeta brasileiro chamado o poeta Gentileza, né, que era um morador de rua, né, que ele pintou em vários lugares, vários monumentos ali no Rio de Janeiro, né, a frase "a gentileza gera gentileza". O Maquiavel discordaria completamente dessa frase, né, de que se você ser bom, você terá a bondade como retorno, né? Esta é uma virtude ou é uma moral cristã, né? É uma moral que parte de uma ideia de que a bondade vencerá o mal, né? E Maquiavel ele não acredita nisso, né? Olhando para a realidade, ele fala, né? Se a bondade vier de lá para cá, que bom que ela veio, certo? Mas você deve sempre contar que pode ser que a maldade venha, que a traição venha, né? Então você deve agir com a razão, o príncipe deve agir com a razão, com a racionalidade. Existe uma passagem na obra O Príncipe que é bastante importante também, né, que talvez traduziria para a gente essa ideia de virtude, que o Maquiavel diz o seguinte: em tempos de paz, veja, não é guerra, em tempos de paz, né, o príncipe deve subir no monte mais alto do seu principado. Veja bem, em tempos de paz, então todos os vizinhos são amigos, ninguém é inimigo. Mas ainda assim, o príncipe deve subir no monte mais alto do seu principado, de modo que ele consiga visualizar, né, o principado como um todo, né, e ele deve lá do alto pensar: e se o meu inimigo me atacar pela esquerda? E se o meu inimigo me atacar pela direita? E se ele me atacar pela frente? E se ele me atacar pela retaguarda? Então veja bem, o príncipe deve ser precavido, né?
E o príncipe deve tratar a todos como inimigos. Veja, é tempos de paz, é tempos onde não há inimizade. Ainda assim, o príncipe deve partir do pressuposto de que o meu inimigo, ou seja, o meu vizinho, pode estar se fazendo de meu inimigo neste momento, né? E eu devo pensar, e se ele me atacar pela esquerda? Né? Então eu tenho que ter um plano imediato, né, para não permitir que ele me ataque pela esquerda, nem pela direita, nem pela frente, nem pela retaguarda. E é dentro dessa frase que entra o outro conceito importante na obra de Maquiavel, que é o conceito de fortuna, né? O que é fortuna? Fortuna é o acaso. Fortuna é o imprevisível, né? Fortuna é a sorte, de deixar para a sorte. Veja bem, a grande virtude do príncipe é não contar com a fortuna. O bom príncipe, né, o príncipe que tem a grande estabilidade, certeza de estabilidade política, é o príncipe que tem virtude e fortuna. Ou seja, né, além dele ter a virtude, o acaso está favorável a ele. Só que o príncipe que tem virtude, ele nunca conta com este acaso, né? Maquiavel vai dizer que alguns príncipes chegam ao poder por causa da fortuna, ou seja, por causa do acaso, né? Talvez uma pessoa que não está na linha de sucessão imediata, né? De repente, por um acaso específico, ele se tornou o príncipe, né? Então, veja, foi o acaso, né? Se ele permitir que o acaso continue governando, a chance dele perder, dele ser deposto, será muito grande, né? Então, veja, é necessário, né, que a fortuna tenha uma contenção racional. O príncipe não pode contar com a fortuna. O príncipe deve ser pessimista. O príncipe deve sempre achar que pode ser que o acaso vire, né, e seja ruim contra ele. Né? É como numa engenharia, por exemplo. Né? Então você diz o seguinte, olha, pode ser que o mar, né, tenha uma ressaca e ele adentre a cidade. Né? Mas antes que isso aconteça, isso não aconteceu ainda, mas antes que isso aconteça, né, então o governante ele deve colocar ali, né, piquetes específicos, né, fazer lá alguma obra específica para caso aconteça, né, de uma ressaca do mar vier, né, que aquilo já esteja, né, contido, ou seja, antes que o acaso se vire contra mim, se vire contra o meu principado, se vire contra o Estado, né, esse príncipe ele deve prever, ele deve imaginar que isso possa acontecer, então ele deve agir antes a isso. Ele não pode contar com a fortuna, ele não pode contar com a sorte, ele não pode contar com o acaso, né? Então o príncipe deve estar sempre disposto a usar da espada, né? A espada deve estar sempre com o príncipe, né? E ele não pode temer usar a espada. O Maquiavel vai usar muito essa expressão no livro O Príncipe, né? Bom, veja, dentro de uma visão moralista, nós podemos, né, fazer aquela demonização a qual Maquiavel tem sido acusado desde sempre. Contudo, partindo de uma análise filosófica ou de uma filosofia política que está sendo inaugurada aqui, né, é importante compreendermos o momento, o contexto específico e veja, nós estamos retrilhando o caminho da modernidade por uma outra perspectiva, a perspectiva da política, né, e se a razão está sendo colocada ao centro, né? Se nós entendemos que a modernidade é colocar a razão ao centro, né? É colocar a racionalidade ao centro, é colocar a ciência ao centro, né? E aí nós vamos entender as ciências naturais dentro dessa perspectiva, né? Com Galileu, com Newton e por aí vai. O Maquiavel ele está fazendo a mesma análise, ele está partindo de uma mesma estrutura de pensamento, contudo, o objeto de estudo de Maquiavel é a estabilidade política, né? Como o político, e aí a gente faz uma substituição agora, né? Tira a palavra príncipe e coloca o político, o líder, né? A pessoa que se dedica, né? A polis, né? E que se dedica às estruturas de poder, né? E que detém poder, ou que almeja poder, né? O Maquiavel está partindo de um pressuposto que abandona moralidades, né? A moralidade ela é boa na aparência, né? Para Maquiavel, ela é boa na aparência. É bom que você aparente ser uma pessoa de virtude tradicional. Contudo, no dia a dia, na prática, né, a virtude que você realmente tem que alimentar é a virtude necessária, né? Então você vai ter que observar o momento, né, e você vai ter que tomar as atitudes necessárias para o momento, né? Se for mentir, que você minta, né? Se for usar de violência, que você use de violência.
e por aí vai. Então é uma obra bastante polêmica, a obra do Maquiavel, mas sem sombra de dúvidas, né, para esta análise política, ela é uma obra, é um primor de obra, né, por causa disso, inclusive, que ela é tão estudada, né, e por causa disso, inclusive, existem outras argumentações, né, grandes líderes políticos dizem, né, e não tem a menor vergonha de dizer que é um livro de cabeceira, né? Inclusive alguns políticos brasileiros já disseram isso, dentre eles Getúlio Vargas, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Todos disseram que o Príncipe é uma obra necessária, o Príncipe é uma obra importante, não apenas para quem quer ser político, mas para quem quer entender o que é ser político, né? Quem vai lidar com políticos, quem vai lidar com deputados, com prefeitos, com vereadores, com secretários e por aí vai, né? O Príncipe, ele é uma obra didática, não apenas para quem quer ser político e aplicá-la, né? É importante, o Príncipe é importante para você compreender como se dá, né, uma estrutura política, uma estrutura de jogo de poder, uma estrutura de colocação, né, de uma atividade política. Ela vai ser uma obra bastante importante. Polêmica, sim, né? Existem autores que vão numa contramão, virão depois numa contramão, mas aqui não interessa a gente discutir isso, né? Se o autor X ou Y ele é favorável ou contra Maquiavel, o que importa pra gente é que ele leu Maquiavel, que ele entendeu Maquiavel, né? Então, a leitura de Maquiavel ela é importante, a leitura do Príncipe é importante, e é dentro dessa perspectiva que nós começamos a compreender, né, como que o Estado moderno ele foi instituído. Nós veremos outros autores, né, o Hobbes, o Locke, o Montesquieu, o Rousseau e por aí vai, que são todos autores importantíssimos para a construção da ideia moderna que nós temos de Estado, né, um Estado liberal, obviamente, também, mesmo uma ideia socialista de Estado, né, todas elas partem de uma análise racional sobre o Estado, ou seja, olhar para o Estado de modo racional, agir perante o Estado de modo racional, e a primeira obra que faz isso, né, então por isso a originalidade, é a obra de Maquiavel, O Príncipe. Tá bom? Bom, era isso que eu queria tratar com vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É isso aí, até mais e bons estudos.